Queridos irmãos, Jonas, capítulo de número 4, versículos de número 1 ao 3. Jonas, capítulo 4, versículos 1 ao 3. Assim diz o Senhor. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Até aqui, meus irmãos. Amém. Você já desejou que Deus executasse algo por você conforme os seus próprios julgamentos? De acordo com as suas próprias opiniões? De acordo com a sua visão das coisas e dos fatos? Ou seja, você já desejou que Deus executasse algo por você, baseado, por exemplo, na sua própria justiça? Sabe, aquelas ocasiões em que nos enchemos de autoconfiança e que nos sentimos, irmãos, tão seguros, mas tão seguros que o que queremos é o certo, que a nossa opinião é a mais correta, que nos enchemos com uma certeza tão plena e tão absoluta, que olhamos para Deus e enxergamos a Deus como o executor de tudo isso que planejamos, de tudo isso que idealizamos, de tudo isso que desejamos, e fazendo tudo de acordo com aquilo que nós pedimos. E aí uma coisa acontece. Deus olha para tudo isso, Ele julga o nosso desejo, a nossa vontade, e Ele responde com um sonoro não. E aí? O que você faz quando isso acontece? Como você se sente? E quando Deus não responde com um não diretamente, mas Ele responde de uma forma totalmente contrária àquilo que você almejava, como você então reage? Há aqueles que se fortalecem e dizem para si mesmos: Deus certamente está cuidando de mim, Deus sabe o que faz, a vontade dele é a melhor, não a minha vontade, mas a tua, Senhor. Alguns agem como Jó, não é verdade? Jó era um homem que tinha muitas terras, muitas propriedades, tinha uma vida próspera, uma família maravilhosa, mas de repente tudo vai de mal a pior. E vocês acham que quando ele perdeu os filhos, ele não rogou ao Senhor? Vocês acham que quando ele perdeu as suas fazendas, as suas terras, as suas colheitas, ele não rogou ao Senhor e esperou que o melhor viesse da parte de Deus? E não se encheu de confiança de que tudo voltaria ao normal? Mas nada aconteceu como ele queria. Como ele reagiu? Como você reage? A grande maioria não reage assim. Não a minha vontade, Senhor, mas a tua. Sejamos sinceros. Na prática, a maioria dos cristãos não reagem assim. A grande maioria se decepciona, se frustra, quando a resposta de Deus não condiz com aquilo que nós esperávamos. E muitas vezes, irmãos, isso não são poucas as vezes, além da frustração, junto com essa frustração vem então a ira. E aí, frustrados, irados, descontentes, passamos então a murmurar. Conhecem alguém assim?
idealizam um monte de coisa e jogam no colo de Deus e dizem assim: agora faz isso para mim, Senhor. Como se a oração fosse uma varinha mágica. E aí, quando não alcançam nada disso, quando essas expectativas são frustradas, começam a reclamar, a murmurar de Deus. Parece então que nada mais presta. Tudo que essas pessoas olham, enxergam problemas e defeitos. Nunca há nada de bom ou de bem. E aí começa então o declínio. Elas começam a perder o fervor na oração. Elas começam a perder a vontade de ler a Escritura. Começa a achar que a comunhão dos santos não é tão importante. E assim começam a faltar os cultos, começam a priorizar outras coisas, e por aí vai. Na frustração, irmãos, a lógica é: se Deus não faz por mim o que eu tanto gostaria, se Ele nem ninguém se importa comigo ou me ouve, eu também não devo ficar tão preocupado com os outros. Por que daria meus ouvidos a eles? Por que faria o que eles me pedem? Todavia, devemos nos questionar acerca do que Deus pensa de nossas frustrações. Porque aqueles que são frustrados, eles não conseguem imaginar o outro lado da história. Eles pensam somente neles mesmos. Mas nessa noite, você que já passou por isso, ou de repente está enfrentando exatamente nesse momento uma questão como essa na sua vida, pense como Deus reage às suas frustrações. Como Deus reage diante de uma situação como essa? Essa noite eu quero falar sobre os perigos da autossuficiência humana, irmãos. E nós aprenderemos com o exemplo de Jonas a superar o nosso ego. E por isso eu peço que você deixe o texto de Jonas capítulo 4, 1 ao 3, aberto aí na sua Bíblia, e me acompanhe relendo os 3 versículos novamente, que dizem assim: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, ó Senhor, tira-me a vida, porque é melhor morrer do que viver. O desgosto e a frustração de Jonas com o final da história de sua viagem a Nínive não apenas trouxe desânimo ao seu coração, mas também ira. Veja aí o texto diz que ele desgostou-se extremamente e ficou irado. O amargo ressentimento de Jonas segue imediatamente aquilo que é dito no capítulo 3 e versículo 10. Ele tinha visto sua pregação trazer arrependimento a toda a cidade de Nínive. 40 dias se passaram e a cidade não foi derrubada. As pessoas não foram tomadas pelo fogo, não morreram. E a razão para que isso não acontecesse foi a sua pregação. E por essa razão, então, Jonas está furioso. E este, meus irmãos, vejam, este é um sentimento corriqueiro em muitos corações, mais do que nós possamos imaginar. Muitas pessoas, quando não recebem o que acham que deveriam receber, ou não obtêm aquilo que tanto almejavam, são tomadas de imediato por um sentimento de raiva, de ira e de frustração. Exatamente como Jonas. Exatamente como Jonas. Observem, meus irmãos, que sua reação se detém em nossos próprios caminhos, pois a expressão exacerbada de fúria de Jonas
brota das profundezas do seu ser. E é interessante nós observarmos, pois a forma verbal utilizada aqui pelo autor para descrever esse estado emocional de Jonas é a mesma que é utilizada, por exemplo, em Gênesis para descrever o sentimento de Caim para com seu irmão Abel. Sentimento esse que resultou em quê? Assassinato. Não é de se admirar, então, que o Senhor Jesus tenha condenado esse tipo de sentimento em seu Sermão do Monte. Veja o que diz Jesus em Mateus 5, por favor. Mateus 5, versículo 22. Mateus 5, versículo 22. O Senhor Jesus diz: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Portanto, nós estamos falando de um sentimento emocional totalmente irracional e que necessita de uma explicação. E qual a razão para a ira de Jonas? Ora, ele não aceitava o caráter de Deus para com Nínive. Em outras palavras, ele não vê porque Nínive deveria participar dos benefícios especiais que Israel desfrutava ao conhecer esse Deus, o único Deus. Ele não tem amor por aqueles a quem ele foi enviado. Ao contrário, ele os despreza, ele os odeia com todas as suas forças. No entanto, a pergunta que fazemos é: estaria Jonas agindo certo ao reagir dessa maneira? E por implicação, questionar então a maneira como Deus tratou com ele o tempo todo? Certamente não, irmãos. Mas vejam, a má compreensão dos atributos de Deus, o que causou em Jonas? E aqui eu quero que você entenda o que eu estou a dizer. Não é que Jonas não sabia que Deus era misericordioso. Não é que Jonas não sabia que o Senhor era tardio em irar-se. Ele sabia disso, tanto é que ele vai afirmar isso nos versículos seguintes. Mas ele não compreendeu o que isso significava. Veja, ele reconhece que Deus é gracioso, que Deus é misericordioso, mas ele reluta em aceitar isso. Para ele pensa: como pode o Senhor agir com graça com Nínive? E é engraçado porque a gente olha para esses personagens da Escritura e a gente acha assim: rapaz, mas como é que o Jonas fazia um negócio desse? E a gente esquece que muitas vezes nós agimos da mesma forma. Como é que pode? Aquele irmão que é crente só de casca, na verdade ele é um ímpio. Olha aí, ele prospera em tudo e eu não. E não adianta, irmãos, nós queremos maquiar o nosso coração nesse momento, achamos que somos melhores do que Jonas, ou que quando olhamos para a ira de Jonas suscitada aqui,
nós digamos assim: eu nunca fiz isso contra Deus, muito pelo contrário. Por favor, não cometamos mais este pecado. Você quer ver como você age como Jonas? Quem de vocês aqui sempre esteve contente com tudo o que acontece na sua vida? E com tudo que você tem? Sabendo que tudo foi mediado por Deus graciosamente. Você nunca reclamou de nada. Ora, basta desejarmos alguma coisa de Deus, que se Ele disser não, nós veremos se somos tão diferentes assim de Jonas. E digo mais, irmãos, é só esperarmos chegar a hora em que Deus nos dará o absoluto contrário do que desejamos, que nosso coração sentirá muito mais do que frustração. Ele sentirá raiva de Deus. Isso não quer dizer que ficaremos para sempre irados com Deus. Eu não creio que Jonas tenha morrido com raiva de Deus. Não creio que o Senhor o honraria contando sua história na Escritura, e nem mesmo que o Senhor Jesus se compararia com Jonas como um sinal da graça de Deus para a sua geração, se Jonas não tivesse terminado sua vida de modo diferente de como a vemos em seu livro. De maneira nenhuma. Por isso eu creio que o resultado dos conselhos de Deus para Jonas finalmente transformaram o coração desse profeta. Por isso sua história está aqui. O fato, meus irmãos, é que muitos de nós não conseguem suportar aquilo que é contrário à sua vontade. Muitos de nós não sabem lidar corretamente com aquilo que não acontece do jeito que achamos ser o certo. E quando isso ocorre, nos frustramos, nos iramos. Percebam que isso foi exatamente o que fez com que Jonas se sentisse assim. Muitas vezes nosso coração sabe que Deus não nos dará o que estamos a pedir, mas mesmo assim nós insistimos no contrário. Sabemos o que Deus tem para nós, sabemos o que Deus espera de nós, mas mesmo assim agimos de forma diferente de como deveríamos, e oramos contrariamente àquilo que sabemos ser o certo. Nos fazemos de ignorante para melhor passar. Principalmente quando o cenário disposto à nossa frente parece nos indicar que estamos no caminho certo. Não é assim? Às vezes a gente vai tomar uma atitude que a gente sabe que tem um risco enorme, mas a gente vê as coisas acontecendo e diz assim: não, mas está tudo dando certo, é porque Deus quer que eu faça. Mas Deus não quer que você faça aquilo. Vejam, Jonas havia profetizado que Nínive cairia. E a expectativa de Jonas, irmãos, não era sem motivo. Não se tratava de uma ignorância, mas de uma questão de fé. E aí eu quero que você entenda o porquê disso. Ele pensava assim, irmãos, ora, porque Nínive era a capital do grande império assírio. Nínive não era uma cidade qualquer, ela era conhecida como a grande cidade de Nínive. É assim que a Escritura se refere a essa cidade. Se você voltar na Escritura, lá para o capítulo 1 de Jonas, versículo 2, você vai ver ali o registro da palavra de Deus, dizendo a Jonas: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A Bíblia nos diz que a cidade de Nínive era grande em tamanho, era grande em população, mas também era gigantesca no nível de iniquidade, de pecado, de maldade e principalmente de violência. Os ninivitas, irmãos, eram arrogantes. Suas mãos estavam o tempo todo cheias de sangue. O próprio rei reconhece que seus súditos viviam em caminhos maus e que em suas mãos a violência estava sempre presente.
Em Sofonias, Deus diz que o juízo viria sobre aquela cidade por conta da sua arrogância, das suas ações arrogantes. Sofonias 2,15, o Senhor diz: esta é a cidade alegre e confiante, que dizia consigo mesma: eu sou a única e não há outra além de mim. Como se tornou em desolação, em pousada de animais. Qualquer que passar por ela assobiará com desprezo e agitará a mão. Os moradores dessa cidade eram conhecidos como pessoas do mal, cheias de violência e orgulho. Eles se achavam invencíveis, irmãos. O profeta Naum, no capítulo 3, escreveu sobre eles com mais detalhes. Ele diz: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. No capítulo 3, Naum diz: os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de traspassados, massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos, tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu não sei se os irmãos recordam, mas uma prática terrível de morte cruel, chamada empalamento, foi desenvolvido por esse povo. O empalamento era pegar os soldados inimigos, e não apenas inimigos, tá? Criminosos, dentre o próprio povo, e se pegava uma lança e traspassava pelo ânus a pessoa e o suspendia para ir aos pouquinhos escorregando e perfurando todo o seu intestino por dentro. Empalamento. Naum, versículo 19, no capítulo 3, diz: não há remédio para a tua ferida, tua chaga é incurável. A cidade de Nínive, irmãos, era sanguinária, cheia de mentiras, cheia de roubos, uma multidão de pessoas crucificadas, decapitadas, empaladas por espadas flamejantes, massas de cadáveres na rua eram empilhados, gente tropeçando sobre os mortos ao andar pelas ruas, prostituição, escravidão, feitiçaria, pessoas despedaçadas pelas ruas, corpos sem cabeças, sem braços, sem pernas, cabeças sem orelhas, e o pior de tudo, em todo o mundo conhecido daquele período, alguém já havia sofrido nas mãos de um ninivita. Alguns historiadores chegam a afirmar que na entrada da cidade, cadáveres ficavam permanentemente pendurados como um sinal de boas-vindas. Nínive foi a capital de um dos impérios mais poderosos, cruéis e idólatras que já existiram em toda a história do mundo, irmãos. Um exemplo disso, nós encontramos na carta do rei Assur-Nazir-Pal, a um de seus conquistados, no qual ele diz: eu invadi os picos das montanhas e os capturei. No meio da montanha poderosa eu os matei. Com o seu sangue, veja bem o que o rei está dizendo, com o seu sangue eu tingi a montanha, até que toda ela ficasse vermelha como a lã. As cabeças de seus guerreiros eu arranquei, e formei com elas um pilar diante da sua cidade. Seus jovens e suas donzelas queimei a todos no fogo. Assur-Nazir-Pal ainda fala a respeito de um dos líderes inimigos que ele capturou. Ele diz: ao capturá-lo, eu o esfolei e mandei que espalhassem a sua pele pelos muros da cidade.
Será que agora você consegue entender a frustração de Jonas? Por que ele ficou tão irado pela graça ter alcançado aquele povo? Por muito menos a gente não quer que a graça alcance algumas pessoas, não é verdade? Do fundo do seu coração, Jonas queria que aquele povo, aquela cidade, fossem todos para o inferno. Que sofressem por cada maldade, cada atrocidade cometida. Em nossos dias, muitos diriam hoje: queima-os, Senhor, destrói cada um daqueles ímpios, eita Deus! Mas ao invés disso, diante da pregação de Jonas, a cidade toda se arrepende e se converte ao Senhor. Você tem noção disso? Sabe o que isso nos mostra, irmãos? O quão perverso nós somos. O tamanho do potencial maligno de nossos corações. Nós não estamos distantes dos ninivitas. O mesmo potencial de malignidade que eles tinham no coração, nós também temos. A diferença é porque eles fizeram valer a malignidade dos seus corações. E a malignidade dos nossos foi freada pela graça de um homem chamado Jesus Cristo. É isso que nos faz diferentes. A pregação do Evangelho naquela cidade fez com que todos aqueles perversos homens se arrependessem de seus pecados, se convertessem ao Senhor. Aí você pergunta: Jonas, por que então você ficou tão frustrado? Por que então você fugiu, Jonas? Bem, o coração de Jonas é então dominado por um temor. Infelizmente, não um temor a Deus, mas um temor a homens. Jonas, como profeta, tinha medo de perder sua reputação em seu próprio país. E aqueles que não entendem isso, não podem entender a atitude de Jonas. Por que ele tinha medo de retornar ao seu país? Porque, irmãos, não se trata apenas do conceito particularista judaico de salvação que está em jogo aqui. Aquela ideia, lembra, lá de Atos? Por que os judeus perseguiam tanto Paulo? Porque ele pregava o evangelho para os não-judeus, para os gentios. As razões aqui transcendem a isso, irmãos. Há algo mais profundo aqui para gerar esse temor de homens no coração de Jonas. Se você lembrar, em Deuteronômio 18, 22, Deus diz que se o profeta falar em nome do Senhor, e o que ele disser não se cumprir, nem acontecer, é palavra que o Senhor não falou. E aquele profeta agiu então de maneira presunçosa, e o castigo para isso era o apedrejamento. E nessa ocasião então, Jonas pensa: como eu vou voltar para Israel como profeta de Yahvé, se eu predisse a destruição de Nínive, e Nínive não foi destruída, e o pior, não só não foi destruída, como eles ainda se converteram. É certo, irmãos, que a conversão dos ninivitas estava lá como prova de que foi o próprio Senhor Deus quem havia agido ali, trazendo salvação. Mas isso, percebam, no contexto judaico, no contexto de Jonas ali, só agravaria ainda mais a situação dele, pois eles diziam: por que você foi pregar numa cidade de gentios? E aqui então o pecado de Jonas é deflagrado.
por seu desacordo com a vontade de Deus em relação à salvação dos ninivitas. Jonas sabia, irmãos, que a mensagem que levaria não traria juízo para aquele terrível povo, por isso ele foge. Ele sabia que a mensagem traria arrependimento e salvação. Veja aí o versículo 2, ele diz assim: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e te arrependes do mal. Glória a Deus por isso. Nós temos no versículo 2, dentro de outra oração de Jonas, o paradoxo de um profeta que se ressente pelo fato de seu Deus ser como ele é. Misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, misericordioso e que se arrepende do mal. E é interessante a gente observar, porque essa definição que é trazida aqui sobre Yahvé é quase a mesma definição que o próprio Yahvé dá de si mesmo em Êxodo 34. Veja o que Jonas diz aí, ele diz assim: porque eu sabia que és Deus clemente. Jonas sabia disso quando Deus lhe deu a ordem de ir a Nínive, e foi por isso que ele fugiu para Tarsis. Ora, ele não queria ser um profeta fracassado, proclamando a destruição quando Deus estava disposto a oferecer salvação. E assim, meus irmãos, nós temos o coração aberto diante de nós, o coração humano, mostrado em toda a sua anatomia, nos mostrando então um padrão que permeia toda a humanidade. Como diz Matthew Henry, parafraseando Jeremias, o coração do homem é sempre o mesmo. Não se engane, irmãos, há muitos que pensam que poderiam governar o mundo melhor do que o próprio Deus. Na verdade, nós fazemos isso quando não governamos sequer a nossa casa como Deus ordena. No fundo, nós estamos dizendo, sabe o quê? Não, Senhor, tudo bem, eu entendo, você colocou isso aí, mas é do meu jeito. É do meu jeito. Mais uma vez, parafraseando o Frank Sinatra, né? Na música lá, My Way, é do meu jeito. Em Jonas 3,8, nós lemos o decreto do rei de Nínive dizendo, olha aí, nós vimos aí os achados históricos, como o rei falava, acerca do que fazia com os seus inimigos, com as outras nações, mas em Jonas 3, versículo 8, nós temos aqui o decreto do rei, e olha o que o rei agora vai dizer: sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamem fortemente a Deus, e se convertam, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Jonas sabia que Deus era clemente, cheio de misericórdia, cheio de graça, que demora para irar-se, cheio da vontade de fazer o bem à humanidade, e que se entristece com o mal. Mas Jonas, veja, prefere morrer em seu orgulho e egoísmo do que ter que retornar a Israel, encarando essa realidade, testemunhando a graça de Deus. Aquilo que Paulo vai dizer, onde, lembra da passagem de Romanos? Onde abundou o pecado, Nínive é um exemplo disso. Superabundou a graça. A graça vence qualquer resistência pecaminosa de nossos corações, por maior que seja. Ela vence. É por isso que João Calvino dizia que ela é irresistível. É por isso que nós cremos e afirmamos que é graça irresistível. Porque não importa o quanto o pecado abundou, a graça salvífica de Jesus Cristo
sempre vai ser superabundante e maior do que todo pecado. E sendo assim, voltando aqui ao texto, frustrado com a salvação dos ninivitas, em conflito consigo mesmo, Jonas então pede para morrer. Veja aí o versículo 3. Jonas diz assim: peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. É muito interessante isso que Jonas fala aqui, porque mais uma vez, irmãos, Deus nos mostra o padrão do coração humano, né? Geralmente quem está frustrado com a vida, decepcionado, o que é que ele pensa? A primeira coisa, vou morrer. É muito melhor morrer, acabar com esse sofrimento, essa vida angustiante. Não é essa a vontade de quem se sente frustrado? Por que eu vou continuar vivendo? Se eu não posso me casar com a pessoa que eu gostaria, para que eu vou viver? Não, eu vou tirar minha vida. Se eu não posso ter fulano, eu não posso mais viver. Se eu não posso mais fazer a faculdade que eu sempre sonhei, meus pais não querem pagar, eu não quero estudar, por que eu vou continuar vivendo? Mundo cruel. Se minha vida não é o que eu gostaria que fosse, por que não dar um fim a ela? Ora, se Deus pensa e age de um modo estranho, diferente de como eu acho que o mundo deveria ser, por que eu vou continuar a viver? Como disse Jonas, melhor me é morrer do que viver. Eis aí o coração de um frustrado com Deus, com a vida, com o rumo com que as coisas estavam andando. Ele acreditava que as coisas deveriam ser diferentes. Ele achava que Deus deveria agir de um modo diferente, de acordo com o modo dele de enxergar as coisas. Mas o que Jonas não conseguia entender é que Deus possui um tempo certo para todas as coisas. E que em todo o tempo, Deus está mostrando a sua graça, mesmo que nós não a consigamos entender. Aos olhos humanos, os ninivitas deveriam sofrer, morrer, pagar por seus pecados. Mas aos olhos de Deus, eles eram dignos de misericórdia. Dignos de misericórdia. Isso serve para mostrar para mim e para você que não há razão nenhuma de nós sermos soberbos, arrogantes e prepotentes por Deus ter nos concedido sua graça. Porque além de tudo isso, dessas perversidades, a gente tem um outro pecado que é abominável diante de Deus. Os ninivitas eram o império mais idólatra que já existiu. Haviam templos dedicados aos deuses Nabur, Azur e Haddad. Além disso, eles eram profundos adoradores de Istar, nome que os assírios davam a Semíramis, uma das criadoras da religião babilônica, mãe e esposa de Nimrod, considerada a deusa mãe, a deusa do amor e da guerra. No tempo de Deus, a cidade de Nínive seria destruída em agosto de 612 a.C., sob o comando de povos citas, medos e babilônicos. Jonas profetizou que por volta de 760 a.C., ou seja, cerca de 150 anos antes da destruição final de Nínive, a resposta dos anseios de Jonas e de toda a nação de Israel chegaria no tempo certo, e o tempo certo não era o tempo de Jonas. Sabe o que isso quer nos dizer, irmãos? Que Deus vai fazer justiça no tempo dele, não no meu e não no seu.
Jesus Cristo virá julgar vivos e mortos, não no meu tempo, nem no seu tempo, mas no tempo que Ele determinou que o faria. Deus tem o tempo certo para todas as coisas, e Ele tem agido, revelando a sua graça em todo o tempo. Diante dessa realidade, fica a pergunta: como então glorificarmos a Deus diante das frustrações? Veja, mesmo quando não entendemos o agir de Deus, mesmo quando Deus está agindo de forma contrária à nossa vontade, nós devemos sempre nos lembrar que Deus continua a agir de modo gracioso no mundo. Às vezes, você e eu não conseguimos dar glórias a Deus pela resposta que Ele nos deu. Jonas não deu glória a Deus pela salvação dos ninivitas. Pode acontecer de nós só entendermos o agir de Deus quando chegarmos ao céu, onde enfim daremos glórias a Deus por Ele não ter nos dado aquilo que tanto queríamos. Mas eu espero que você não deixe para colocar isso à prova. Eu espero que você se arrependa do seu mal, do mau julgamento e das suas frustrações. Que você reconheça o que Deus está nos ensinando hoje aqui, que Ele tem o controle de todas as coisas e que Ele é justo juiz, e que tudo acontecerá segundo o seu padrão de justiça, segundo a sua graça e no seu tempo. Portanto, se a vida lhe frustrou, se você frustrou a si mesmo, não coloque essa culpa no Senhor. Porque se talvez o Senhor fosse suficientemente o Deus da sua vida, nenhuma frustração, nenhum problema nesse mundo, ou nenhum sonho não realizado, ou nenhuma frustração desse tempo poderia lhe abalar diante de Deus. Sabe por quê? Porque a nossa confiança, a nossa alegria, a nossa felicidade não estão nas coisas deste mundo. Pelo contrário, estão nas coisas do novo mundo, do novo céu, da nova terra. Estão nas coisas celestiais, estão em Cristo, nosso Salvador e Redentor bendito. Deus é bom e todo-poderoso, gracioso o tempo todo e em todo o tempo. Lembre-se disso. Vamos orar? Senhor Deus bendito, obrigado por Tua palavra nessa noite. Aplica, Senhor, aos nossos corações e nos ajuda a vivermos cada uma dessas verdades que hoje nos foram ensinadas aqui, Senhor, para o louvor do Teu santo nome. Em nome de Cristo Jesus, nós te oramos. Amém.